Sinto que são muito, muito poucos os podcasts que tentam fazer algo diferente. Abraço sempre, acompanho todos vocês. Beijo, Cairo. Deixa eu ver. O Neymar, não quero no Benhur, nunca. Já falou disso algumas vezes. Por quê? Sei lá, a gente não liga pro futebol. Ele é... E pro Neymar? A gente não aceitou bem o negócio com a Marquezine, né? Tô brincando, eu não sei, era, sei lá. Não, eu não sei. Vai ser... Geralmente a gente não leva político no Benhur. O Bento ainda até tem. quer, mas não- eu e o Tony não. Eu não gosto de convidado chato e arrogante. É isso. Por que Mas você só vai saber... Tô falando isso no olho de vocês. Tô brincando. Mas você vai Não, saber com isso, você vai certeza. saber isso aqui, né, Yas? É, Quando você então. estiver falando. mas Esse é o problema. Esse é o problema. Não dá pra E, você prever. chato, arrogante e em outra linha, mas que também é insuportável, os concisos. Os que é são difícil, bem... né? Que é difícil de É puxar, difícil, assim. é difícil quando o pessoal se leva muito a sério, né? Isso é chato, né? É foda. E não é por mal. Tem gente que se leva muito a sério mesmo. E às vezes, pra isso aqui é complicado, assim, né? Trabalhando em talk show, assim, que eu escrevi o De Noite por 8 anos, né? Às vezes umas pessoas que eram muito interessantes não funcionavam em talk show. É. Por causa disso, assim. Não sei se fizeram algum media training que tirou, tipo, a essência delas, né? Ou se... Ou se leva muito a sério. Se mesmo, leva assim, muito não a tem uma sério. piada, Isso, não é. consegue Sim. entrar na brincadeira ali, né? E Sim, você é. vê que lá fora, assim, funciona, essas mega celebridades, assim, que tem um puta trabalho sério, entram na brincadeira. Você vê o David Lynch, sei lá, no Letterman é muito engraçado. É Cara, muito eu engraçado. não sei o que acontece. A gente tem, de verdade, assim, uma coisa com... Eu vou falar o humor, mas não como, uma vertente do entretenimento. O humor como Sim. um tempero para qualquer coisa, sabe? A gente tem uma aceitação maior disso em países com a comunicação mais desenvolvida. E é muito ruim. Vou dar um exemplo assim que eu vi de perto. No Roasted, que tem Roasted, né? Que fala? fritada. Ou a fritada, fora. Cara, vai uns caras que são do esporte, vai cara que são de vários... E os caras chegam lá e se entregam Vai e o Justin fazem e Bieber. tal. Vai o Justin Bieber. A Michelle Obama fez iCarly. Enquanto era a primeira-dama, não é que... Se a primeira-dama do Brasil, qualquer uma que seja, não tô nem entrando em mérito de... Pode ser a Michelle, pode ser a Janja, não importa. E fizesse Malhação, vou dar como exemplo aqui Da nossa série Teen, da nossa série Teen, cara, ia ser todo mundo ficava, hã? Quê? Não sei o quê. Não ia ser bem visto, ia ser um horroroso, ia ser um escândalo, talvez. Então, a gente não tem essa coisa com o entretenimento bem vista. A gente tem meio que um preconceito com a comédia de maneira geral, não tem essa coisa. O próprio Fritada é uma coisa que lá fora é visto como puta, que incrível que eu vou fazer a fritada. As pessoas vão me ver com outros olhos, vão conseguir quebrar um pouco o estigma que tem a meu respeito. Aqui cara, que fim de carreira. Que coisa... É doido, né? A galera aqui É muito doido isso. É muito burra pra entender humor, cara. É muito burra, não é pouco burra, não. Tanto burra pra produzir humor, como pra entender humor. Por isso que a produção comum aqui de dramaturgia é drama, que é o território mais entendível possível. Ninguém... Não tem um subtexto, não tem um sarcasmo. É triste, pronto. É triste, alguém gritando, triste, Exato. chorando. Tô falando ninguém... sentimentos, né? Eu estou Isso, muito brava com isso, você. Sabe assim, tipo, cara, Não tem ninguém, não tem como você não entender isso. É o território mais simples de você entender. E é tudo que tem novela, é só isso. Ou é aquele humor Pastelão. meio educativo, pastelão. E é uma coisa que se retroalimenta, né? Porque você entrega menos, a pessoa entende menos, como ela entende menos, Isso. você entrega menos, e aí a pessoa entende menos, e assim fica pra... Cara, essa semana eu falei uma coisa aqui no Vênus, que eu tava conversando, e aí veio o assunto que eu falei, que eu tenho um demônio dormindo dentro de mim. Foi um comentário meu, eu falei, eu tenho um demônio dormindo dentro de mim, e eu fico o tempo todo cantando uma canção de danar pra que ele não acorde. E aí, quando alguém me distrai, eu paro de cantar. Foi um comentário que eu fiz. Tipo assim, que eu quis dizer o quê? Que eu tô de boa, mas que se alguém mexe comigo, surge uma crise indomável e tal. Era isso. Eu postei esse corte, que era uma brincadeira. A quantidade de pessoas que veio comentar assim, não fale isso, não fale que você tem... não é demais. Era um exemplo. Gente, Nossa, daí... velho. Não, e eu digo sempre assim, o humor, como o Ben tava falando aqui, ele é
inteligência, ele tá diretamente ligado. A comédia tá diretamente ligada à inteligência. Para quem faz e para quem assiste, entende, compreende. Então, se eu creio em Deus, eu só posso crer num Deus inteligente, logo, Deus tem senso de humor. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Ele sabe que eu não estou falando que eu realmente tenho, de fato. isso aí. O brasileiro tem muito pouco senso de humor. Você lembra quando os Simpsons fizeram episódios no Brasil? Eles fizeram no mundo inteiro, zoando o mundo inteiro, daí fez aqui, virou uma revolta popular. Né? Não, o Brasil não é assim. Você, vai tomando com nenhum lugar que eles retratam do jeito que é, sabe assim? Isso chama comédia. É pra ser estereótipo mesmo, é proposital. E a outra coisa que é a pessoa se ofender com o humorista, por o humorista falar de um problema, como se o humorista não falar do problema, o problema deixa de existir. Sim. O caso do Léo, por exemplo. O Léo faz show nas cidades e ele sempre pede informações das cidades e aí ele faz o texto sobre a cidade. Então a pessoa vai lá da cidade e responde: tem muito buraco? Ou o prefeito fez tal coisa? Ou na cidade está acontecendo isso aqui. Aí ele faz piada com esses assuntos. Ou seja, ele foi lá para furar os buracos? Não. Ele esteve lá na cidade para aumentar o preço, sei lá, do IPTU? Também não. Ele só está falando sobre o problema. Tá falando, aí as pessoas ficam putas. Não, e assim, cara, não é muito melhor que alguém que tenha voz jogue luz no seu problema? Independente A prefeitura, a prefeitura impede dele ir. A prefeitura impede. Esse final de semana, ele fechou na rua. Porque não abriram o teatro. Foi São Caetano, eu acho. Ele falou no Flow que ia fazer isso. Porque não abriram o teatro pra ele fazer. Eu acho que é melhor, mas independente disso, ele só tá fazendo uma piada com uma coisa. Foda-se, sabe? Tipo assim, tipo, não é uma realidade. No começo de 2009, a gente colocou um aviso até, assim, que é basicamente assim, às vezes os desenhos animados brincam com coisas que existem, com problemas que existem na realidade, mas a gente não inventou nenhum desses problemas, a gente só tá falando. Exato. Sabe assim? Porque você tem que falar hoje em dia, assim, né? Basicamente. E aqui, infelizmente... Não é real um desenho animado. Eu lembro uma vez que um humorista, não vou lembrar quem era, mas era dos Estados Unidos, ele falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Era uma frase postada, ele escreveu assim: isso não é uma rola, é só uma piada. Não precisa levar pra dentro. Não precisa receber tão profundamente, é só uma piada. Mas eu vou te dizer, cara, e também aqui é muito dominado pelo demográfico, que é o mais burraldo do mundo, que são evangélicos, pessoas religiosas, entendeu? Essas pessoas têm zero capacidade, praticamente, acho que são xiitas mesmo, de entender qualquer tipo de humor, entendeu? E o que se tem mais aqui dominando são esse tipo de pessoa. Até ia ser tudo é política, tudo está misturado muito com religião aqui. Claro que isso tem em todo lugar do mundo, mas até em outros lugares é mais democrático. Você tem cientologia, você tem... Aqui não, é muito evangélico, entendeu? Isso domina. E evangélico não tem senso de humor. É o anti-senso de humor, aliás. Eles formam a equação, porque tudo, você não pode falar de Deus, você não pode falar de nada. E o engraçado é que eles não consomem nenhum desses conteúdos. Para começo de conversa. Porque isso já não, e já é do demônio ou qualquer coisa, já é o anti, né? Então eles nem consomem isso. E querem regularizar esse tipo de conteúdo, entendeu? Só você ver o Zorra Total, a culpa é da televisão, cara. O Zorra Total é o análogo ao tipo um Saturday Night Live que as pessoas têm lá. Mas você não acha que rola... Desculpa. Você não acha que rola uma diferença dessa caça às bruxas da comédia? Por exemplo, quando o Porta dos Fundos lança um especial, por exemplo, e que bate de frente com crenças ou o que quer que seja, e essas pessoas acham ruim, e aqui eu não estou fazendo julgamento de valor, tá? Mas quando acontece essa movimentação, eu percebo que rola meio que todo mundo unido para defender o direito da comédia existir. Quando o Léo Lins faz uma piada pesada e ofende um outro grupo, todo mundo critica o direito dessa piada do Léo Lins existir. Ridículo. Não rola isso? Claro que rola. São vários dois padrões e duas medidas para tudo aqui. Sim. Tem muito disso. Tipo, existe... Não fica só no humor, não. Fica assim, socialmente falando, porque, é muito assim. Aqui, quando acontece esse lado, é um tal de não quer, não vê. Mas quando o Léo Lins faz a piada, não rola, não quer, não ver. Porque a galera faz uma piada assim, ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso, ele tem que ser punido. Exato. Assim. Então, assim, ou vale o não quer, não ver para ambos lados. Eu sou super a favor disso. E assim, por eu sempre ter, sei lá, votado em esquerda, a galera sempre pega no pé dessa questão, assim. E, cara, eu sempre
Você vê, tipo, Monty Python, todos os caras, todo mundo que é lá fora defende isso. Aqui é diferente, aqui não. O cara saiu da linha, ele tem que ser preso, ele tem que... Sabe? Vou te falar, aquela E não é sair da linha, não. Ele tá fazendo piada. Não é sair da linha. Tipo, é fazer piada. Aquela atriz lá, óbvio, eu não concordo em nada com ela diz. Não vou nem falar o nome dela aqui, que tava em todos os noticiários outro dia lá. Ontem, antes, não sabe quem é? Sei. Sabe, né? Eu vou te falar, caralho, no dia eu tava zapeando, às vezes, a televisão. Nossa, as pessoas queriam matar essa pessoa. Queriam jogar, queriam que ela fosse queimada em praça pública imediatamente. E ainda assim, jogando o status dela ser uma atriz como se ela fosse o padrão de comportamento moral social. Um ator, cara. Nossa, uma atriz. Essas pessoas são burras na maioria das vezes, cara. Atores e atrizes, eles têm inteligência emocional e cênica, mas inteligência de vida, de realidade, eles praticamente não estão em contato com nenhuma dessas coisas, cara. Pra dar palpite, pra você, tipo, segurar Tarcísio Meira, seja quem for, como um padrão moral de comportamento. Vamos acordar, minha gente. Mas as pessoas estão com essa raiva e essa tem que morrer para... você não precisa nem discordar, basta que você não concorde. Eu postei, no sábado, eu postei assim, gente, eu tô esgotada. Eu tava viajando com o show, a gente tava conversando lá antes de começar o evento. Tô esgotada, tô viajando, eu não tô conseguindo ficar no Twitter, eu vou ficar uns dias fora, porque essa energia de briga o tempo todo... não quero ficar no Twitter e tal. Eu postei só... Veja, eu não tava nem falando de um nem de outro. Eu falei assim, eu vou ficar uns dias fora do Twitter, porque pra mim isso aqui não tá funcionando. O que eu recebi de morre sua puta, sua vagabunda, sua não sei o quê, galera, vai se fuder e tal. Eu falei, ei, eu só tô falando. No domingo eu postei a frase do Gandhi lá, né? Um olho por um olho, deixa o olho por olho, deixa o mundo inteiro cego, né? E a galera ficou puta com isso, cara. Você tem noção, velho? Tipo... Mas eu não assim, concordo que atores e atrizes sejam inconscientes políticos. Aliás, eu acho que eles são... Eu não falei isso, Yas. Eu não falei. Eu falei que eles são meio burraldos. Eles não são o espelho moral pra gente se comportar. Você tipo falou assim. Que eles vivem fora da realidade e não têm conhecimento sobre as coisas. Às vezes eu não concordo. Não. É claro que eu generalizei só pra reforçar o meu ponto. Mas tem muitos que não são assim, obviamente. Mas a maioria, quando você ganha fortunas que estão... não dá pra você equiparar com as pessoas modernas, as pessoas normais, vamos dizer assim. Tipo, você tá vivendo... Você automaticamente quase você já tá ausente de uma fatia bem grande da realidade. Porque você não tem que pegar um ônibus, você não convive com nada, você não sabe do que você tá falando. Você convive, tipo, num puta castelo, em outra... Você vai trabalhar num trabalho que você grava 3 horas por dia, vai pra cá. Você não é o espelho... dos anseios sociais ou da moralidade da galera. Se você entendeu? tiver um discurso que é conveniente, vão te chamar de politizado. Se você tiver um discurso que não é conveniente, vão te chamar de alienado. Quando eu trabalhava na Globo, tinha uma história de um cara que era autor de novela. Os caras ganhavam 500 mil por mês, né, os autores de novela, nas épocas boas da Globo ali. E aí, tipo, tinha uma história de um office boy que faltou um dia lá. E daí o cara falou, por que ele faltou? Ele tá com problema de dinheiro na família, não sei o que lá. Falou, mas ele não trabalha aqui na Globo? Daí o cara falou, cara, quanto que você acha que ele ganha? Ele, não sei, uns 15 mil, 20 mil? Tá ligado? Tipo, o cara não tem noção nenhuma da realidade, mas assim... Então, mas eu tô falando assim, porque você vive numa bolha, entendeu? E muitas vezes uma bolha de estar sempre autoafirmando o seu valor, sempre afirmando, não autoafirmando, afirmando o seu valor, como você é maravilhoso perante a sociedade, como você é lindo, como você... As pessoas, elas não têm isso. A maioria dos atores, não é todo mundo, né? Mas eles ligam esse modo de eu vou mostrar pra todo mundo qual que é o jeito certo de viver a vida. Isso é insuportável, cara. Mas quantas vezes, assim, é que hoje, de 1 ano e meio, 2 anos pra cá, a minha situação está muito diferente do que esteve. Estou com 41, então eu tive 39 de outra situação na minha vida. Sim. Então, assim, quantas vezes eu estive numa situação... eu venho da periferia, então de eu estar mulher, mãe solo na periferia e ouvindo que a minha opinião valia menos do que o branco hétero do Leblon, simplesmente porque ele fala o que é conveniente ser ouvido. Agora tá de frente com o branco hétero do Leblon. Não, mas eu digo enquanto padrão de briga de internet, que assim, se esse discurso me convém, então vale. Esse discurso não me convém. Então não importa quem diz. Não importa quem diz. Eu falo assim, mas ei... Você tá dizendo que aquele cara falar em meu nome vale mais do que eu falar em meu nome? Eu tô aqui.
Então. É isso. Mas cara. vale. Sim, sim. Sim. Liberdade tem de expressão é liberdade de expressão, cara. Galera, tipo assim, quando... Pô, eu votei no Lula, já falei isso. Tipo assim, qualquer coisa que eu falo contra o Lula, a galera já fica... o Yuri é bolsonarista, sabe assim? Mas, tipo assim, qualquer coisa, vocês têm que amar o cara agora, assim, né? Mas, enfim, quando começou as coisas... Tinha qualquer coisinha, a galera queria censurar. Eu falava, cara, a galera não tava mijando na cara do Bolsonaro no negócio ali, sabe? Tipo, no cartaz. Tem que poder fazer... Eu acredito, tem que poder fazer os dois. Sim. Sabe assim? E é o jeito que é. Isso que é... Sim. Liberdade de expressão de verdade. Agora eu cara. preciso fazer xixi, galera. Olha só, falou. Aqui. Falou. Não vai aqui não, senão você mija no nosso café. Deixa pra lá. aqui, Vai pelo aqui, amor ó. de Deus. Yuri, inclusive, eu tô pra te perguntar, cara, como é que foi essa sua trajetória até chegar na mídia aí, chegar no trampo que você tem hoje? Foi longa. Você Sem tempo? Tô brincadeira. A gente tem. Não, assim, na verdade,